hoje eu tô aqui com uma galera de peso comigo. Felipe Roth, síndico, Amanda Couto, da Omni, administradora. E a gente vai trazer aí temas, como sempre, nada polêmicos, né, da área condominial. Eu sou Amanda Couto, gerente de atendimento da Omni. Trabalhamos há mais de 20 anos no mercado e estamos aqui para auxiliar na parte administrativa, né? Na parte financeira, contábil, né? Estamos aqui para auxiliá-los. Bom, muito bem, muito legal. Bom, a ideia hoje aqui, gente, é fazer um bate-papo de temas polêmicos. Eu acho que a experiência de vocês é muito importante pra gente hoje. Tem muita coisa que os condôminos acabam não entendendo, ou entendendo de alguma forma um pouco errada. E nessa questão de não entender ou entender de forma errada, a gente tem um tema bastante polêmico, que eu acho que a Amanda, principalmente, o Felipe também, vão conseguir ajudar a gente, que é na nossa maravilhosa Assembleia Ordinária, a questão da previsão orçamentária. Né? A gente tem discussões aí em assembleias, a gente já participou de bastante assembleia junto, que a discussão é 5 centavos para lá, 5 centavos para cá. E muitas vezes a ideia que o condômino passa, que tem daquela discussão, é, pô, você tá tentando tirar mais o meu dinheiro e não avaliando que aquilo que ele tá pagando é algo que vai custear a despesa dele durante o ano. E que se a despesa dele durante o ano não fechar, isso em algum momento vai sair do bolso dele de novo, né? Então eu queria um pouco da visão de vocês sobre essa questão aí de previsão orçamentária, o quanto isso é difícil de aprovação nos condomínios aí. É um item polêmico, não é? Eu, assim, costumo trabalhar esse tipo de tema até com bastante tranquilidade, porque eu não faço sozinho. Eu acho que o segredo é você não fazer sozinho. Então eu costumo envolver o conselho, eu costumo chamar ele para reuniões prévias, dizendo, olha gente, a situação financeira do condomínio é essa, a minha proposta de aumento ou redução da taxa condominial é essa, aí a gente faz uma tabelinha do Excel bem simples, né, mostrando, né, quais são os custos com pessoas, com concessionárias, despesa de manutenção, despesas administrativas, para identificar quem são aquelas empresas que mais gastam, aquelas que menos gastam, fazer os ajustes necessários e aí chegar num número que, dividido pela quantidade de apartamentos daquele condomínio, fique bom para todo mundo. O conselho estando de acordo, o síndico estando de acordo, a administradora estando de acordo, quando você vai para a assembleia fica mais fácil de você apresentar e conseguir fazer com que as pessoas aprovem. Agora, quando você faz sozinho, aí é que é o problema. E eu vejo muito síndico fazendo sozinho. Chega na hora, joga lá para os moradores e os moradores têm que destrinchar aquilo em 15 minutos e ele já coloca em votação. Esse é, na minha opinião, o maior erro. E quando você não coloca também o morador para participar dessa visão toda, né? Aí cria mais polêmica ainda, né? Então aí a gente esbarra no problema do seguinte, né? A gente tem o valor da taxa condominial para suprir aquela demanda do ano, né? E aí o morador acha que aquilo não é que na verdade não deixa de ser um investimento, né? Porque você tem os seus custos pessoais, né? Então você tem que tratar também o condomínio como que se fosse parte disso, né? Porque imagine o seguinte, se eu faço uma conta errada, isso vai sobrar para quem? Para todo mundo. Um condomínio é coletivo. E aquele morador, ele pensa no individual. E aí é o problema, você demonstrar em assembleia e colocar todos os moradores para participar daquele tema e que ele entenda sobre isso também, né? Esse é o maior problema. E eu acho que você trouxe um ponto, Amanda, muito importante da questão do coletivo e do individual. Porque muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a gente esbarra naquela questão, né? Olha, precisa de uma obra no parquinho. Ah, mas eu não tenho filho. Né? Precisa de uma obra na academia, precisa melhorar um equipamento novo ali para academia e tal. O pessoal vai, aprova isso em assembleia, às vezes é um custo considerável, dependendo do tamanho do investimento que você precisa fazer. E sempre tem aquele cara que fala, pô, mas eu tô pagando isso aqui, eu não uso, eu isso e aquilo. Eu acho que é uma questão anterior ao morar em condomínio, né? Muita gente vai, acha o apartamento, puta, o apartamento é legal, é bonito, o condomínio é legal, é bonito, mas não considera que toda aquela estrutura tem um custo de manutenção, né? E aí na hora que vem a conta, o cara fala, pô, mas eu não uso nada. Então, mas aí você tinha que ter pensado nisso antes. Você tem hoje condomínio que tem ou não piscina, né? Condomínio que tem ou não quadra, tem ou não academia. Não uso nada. Então more num condomínio onde você não usa nada.
Né? Não adianta você querer, eu não uso nada, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, aí vou morar num condomínio clube. Né? O cara vai pagar uma fortuna de condomínio pra não usar a estrutura, e aí quem paga a conta é o síndico, a administradora lá na hora de aprovar a previsão orçamentária, que esse cara não quer pagar nada. Esse é o maior problema que a gente, pelo menos posso falar por mim, né? Administrando condomínios na área, mesmo fazendo esse papel de envolver o conselho, envolver a administradora, fazer uma previsão orçamentária, né, a 4 mãos, de forma participativa, né, abrir para todo mundo e aprovando, passou 3 meses que se aprovou a previsão, passou 6 meses, ou passou não importa quanto tempo, você tem que dar atenção para aquilo que você previu que você vai gastar. Exemplo, vou fazer a manutenção no espaço pet, vou fazer a manutenção na academia, está previsto, eu já aprovei em assembleia que tem que fazer esse trabalho. Mas aí vem os críticos. Por que está trocando a grama do espaço pet? Eu não tenho pet. Por que está trocando o supino da academia? Eu não uso academia. Assim, as pessoas não entendem que quando você compra um condomínio, você já tem uma área comum constituída e você é obrigado por lei a fazer aquela área ficar em bom estado para todo mundo, querendo usar ou não. Você não é obrigado a estar na piscina, você não é obrigado a estar na quadra, você não é obrigado a usar todo o ambiente que está à sua disposição. Mas o administrador do condomínio é obrigado a deixar tudo aquilo em ótimo estado a todo momento, para quem quiser usar, não correr riscos. É isso. E isso que as pessoas não entendem. Muito embora você não use, ao comprar, você se compromete a ajudar no custeio daquilo. Exato. Né? E eu acho que tem outro ponto também que as pessoas não veem muito, mas assim, é um investimento no teu patrimônio, né? Se amanhã ou depois você decidir vender, tem regiões que tem muitos apartamentos muito parecidos. E aí, o que é mais fácil vender? Aquele condomínio super bem conservado, que tudo funciona bem, ou aquele condomínio que Mas é tá as traças lá, né? Acabam errando, né? Eles acabam não investindo, acaba depreciando, né, o patrimônio. E aí eles não entendem, né, essa questão. E aí que entra o papel do síndico e da administradora. Fazer com que eles, né, entendam a dinâmica, né, como funciona um condomínio, né, como funcionam os custos disso. Porque quando você fala, né, em Assembleia Geral Ordinária, a gente está falando em prestar as contas do ano anterior e deliberar a previsão orçamentária do ano, né? Então isso a gente já fala já sobre aumento de despesas, porque obviamente, todo ano a gente tem, né, aquela despesa que vai aumentar de água, de luz, de gás, enfim, dissídio, né, que é um item super polêmico, né, que é um dos maiores custos, né? Então, aí... Tudo aumenta, gente. Tudo aumenta. Eu não vi a conta de luz abaixar, a conta de água abaixar, a conta de gás abaixar, a conta do mercado abaixar, a conta do transporte abaixar, nada abaixa, tudo aumenta. Então, se tudo aumenta, o condomínio precisa passar por esse reajuste também. Não tem jeito, né? E o que acontece se você não acompanha esse momento de fazer essa análise detalhada das contas do condomínio? Você acaba entrando em um déficit orçamentário. E aí o déficit orçamentário vai cair na conta de todo mundo. Vai cair na conta essa diferença, eu não quero aumentar o condomínio. Quem quer aumentar o condomínio? Ninguém quer aumentar. Eu tenho um caso interessante, Rafael, que eu vivi num condomínio que eu aprovei agora uma previsão orçamentária em março desse ano. É um condomínio que a gente, por um trabalho bem feito no passado, a gente não precisou aumentar o condomínio durante muito tempo. Um condomínio ficou assim vários anos sem reajuste na taxa condominial, porque pegou um déficit orçamentário grande de um passivo de inadimplência muito grande, e foi decidido lá atrás, vamos usar esse passivo em benefício de todos, né? Pra você ter uma noção, o passivo era de R$700 mil. Então, quando você começa a trabalhar esse passivo de 700 mil e começa a recuperar por ano por volta de $1/4 milhão, ou $1/4 milhão entrando, você tem uma taxa condominial, a conta está fechando, virou o ano fiscal, não precisa aumentar, e continua com a mesma taxa. No segundo ano, a mesma coisa, continua com a mesma taxa. Aí você resolveu o passivo, né? Acabou com aquele déficit de inadimplência, mas a sua taxa condominial em relação aos seus vizinhos condomínios no bairro está assim, bem baixa. E aí você olha para suas despesas e fala, agora eu tenho que aumentar porque as despesas aumentaram, eu não tenho mais esse passivo para... Então vamos aumentar a taxa condominial. 1% acima do IPCA, o pessoal já começa a chiar. Aí o pessoal esquece, tem memória curta. Gente, vocês lembram que a gente pegou o condomínio com 700 mil de passivo? Vocês lembram que a gente estava usando isso em benefício próprio? Vocês lembram que a nossa gestão fazia tudo sem rateio?
agora a gente resolveu a inadimplência, não tem mais o passivo, não tem mais essa entrada de receita como tinha, e a gente precisa voltar à normalidade que deveria ter sido, né? Sempre se a gestão fosse eficiente lá atrás. O pessoal começa a chiar, para você explicar isso, você gasta energia, você gasta, né, muito tempo tentando resgatar a memória do que foi feito lá atrás para aquelas pessoas que infelizmente esqueceram. Ou que são novos moradores que não viveram o passado do condomínio, não entenderam como é que o condomínio estava, simplesmente estão há poucos meses no condomínio e acabam, não, nunca vi um condomínio aumentar mais que a inflação, tá errado, você não sabe administrar, você é um incompetente. É um absurdo. E o maior erro é o morador pensar que taxa de condomínio acompanha a inflação, porque não é assim que funciona, né? Não é verdade? Então, às vezes, o morador, né, do outro lado, ele pensa assim, mas o reajuste está maior do que a inflação. E, na realidade, o reajuste ele é baseado nas despesas do condomínio, que não necessariamente vai ser pela inflação, e nunca vai ser, né? Não é verdade? Exato. Eu gosto muito de apresentar um gráfico de evolução de custo para os moradores. Você acha que funciona? Funciona. O que você ajuda. pensa? Eu acho que ajuda, mas sempre vai ter um morador que nunca vai estar 100% satisfeito. Então, não é só isso. Precisa, além do gráfico da evolução, fazer também uma espécie de trabalho de comparativo. Olha, esse condomínio dentro dessa região tem uma taxa X% maior, X% menor, ou está na média em relação ao ambiente a qual ele participa. E isso tem funcionado bastante. Então, eu peguei esse exemplo nesse condomínio. A taxa condominial desse condomínio estava quase 30% abaixo do que a média dos vizinhos estavam cobrando, com uma estrutura muito maior. É mostrar isso, né, que essa comparação funciona super bem também. Até porque os próprios condôminos, eles já vêm com essa comparação também, né? Pô, o cara da academia aqui do lado, que mora no apartamento, no condomínio aqui da frente, ele paga tanto, e lá tem não sei o que, lá tem não sei o que mais, né? Então, acho que... E esse ponto que você trouxe, Amanda, da questão da inflação, se a gente considerar que o cenário de hoje, né, o cenário agora de 2026, vai ser igual ao de 2025, talvez se explicasse. Só que você tem obra de melhoria, você tem uma série de coisas que provavelmente você não teve no ano anterior, né? O condomínio, ele precisa se manter, ele precisa, né, ter, enfim, obras e melhorias e tudo isso já vai tirando, né? Vai fugindo da inflação, não tem muito pra onde correr. Mas você trouxe, Felipe, um ponto importante também que eu acho que impacta bastante nessa questão de orçamento, que é a inadimplência. A gente tem feito um trabalho no escritório, eu acho que a gente sempre costuma dizer o seguinte para condomínio, né? Condomínio que não cobra ativamente a inadimplência, ele, além de ter sérios problemas de manutenção, ele vai entregar uma conta muito grande para os outros condôminos no exercício posterior, porque isso reflete na questão do orçamento, né? Por outro lado, quando você não faz essa cobrança ativa da inadimplência, o que o condômino pensa? Esse mês aqui eu tive uma receita menor que as minhas despesas. Tá bom. Se eu não pagar a luz, o que vai acontecer comigo? Vão cortar minha luz. Se eu não pagar a internet, se eu não pagar condomínio, não vai acontecer nada. O que esse cara não vai pagar, então? Ele não vai pagar o condomínio. Né? Então, a gente defende muito o escritório, a gente tenta ajudar muito os nossos clientes nessa questão de cobrança ativa, porque a gente vê que os efeitos são enormes. Como é que vocês lidam com isso lá, essa questão de inadimplência? É fundamental a cobrança ativa, porque se você parar para fazer essa análise, né, que você acabou de citar, ele vai preferir pagar o cartão de crédito, que tem uma taxa de juros muito maior, do que pagar o condomínio, que tem uma taxa de juros bem menor. E dá para citar 200 milhões de exemplos aqui, mas o condomínio é sempre aquilo que causa menos prejuízo para o morador. Então, o condomínio é a primeira conta que ele deixa de pagar quando ele está apertado. E normalmente, final de ano, é onde a taxa de inadimplência aumenta. O pessoal viaja, o pessoal se acaba nas festas de fim de ano, faz dívida, parcela e etc. E o condomínio fica para depois. Não é prioridade, né? Não é prioridade. E aí o síndico tem que se virar. A inadimplência sobe, né, nos meses de janeiro, fevereiro, até março, para depois voltar a controlar de novo. E aí, a gente sabendo disso, passou de 30 dias, tem que começar a ligar, tem que começar, de certa maneira, incomodar o morador,
Mostrar para ele que vai ficar mais caro para ele se a gente for cobrar isso via judicial do que ele acertar amigavelmente o quanto antes. Você falou aí do acertar amigavelmente, e aí você provavelmente deve ter passado por isso, a gente passa bastante por isso. Aquele condomínio que tá ali 2, 3 meses em atraso, chega e fala assim, não, eu quero pagar à vista, você me dá quanto de desconto? Mais um erro do morador. Ele acha que tá falando com um banco, com uma instituição financeira, que vai querer receber e vai querer fazer algum tipo de negociação. Condomínio não é banco, não é instituição financeira. E tá na convenção a regra de quem não paga em dia. E o síndico é obrigado por lei a respeitar o que tá na convenção. Até porque se você vai lá e dá um descontinho pra ele, quem responde é o síndico, né? Vai sair da minha conta depois. Se algum morador falar, por que você dá um desconto pra ele? Então, esse dinheiro de desconto, você tem que pagar, você tem que devolver pro caixa do condomínio. E se eu não devolver, eu posso ser processado. E se eu for processado, eu vou devolver em dobro. Vai custar mais caro pra mim se eu tiver que devolver em juízo. Então, assim, o síndico amador pode cometer esses erros e não deve cometer esses erros. Síndico profissional, jamais. Ainda mais um síndico, né, que é membro da comissão, né, da administração de São Paulo, né, que tem o registro no CRA. Se você faz parte da comissão da administração de São Paulo, você tem lá uma cartilha que você tem que seguir, você tem um conselho de ética que fica de olho em você. Você não pode fazer nada de diferente do que está no papel. Mas infelizmente é muito comum, né? Eu acho que é muito comum, trazer o que você falou, é muito comum o condômino pedir desconto e é muito comum alguns síndicos, principalmente aqueles que são moradores, tal, que não tem essa formação, essa informação, falando, fulano de tal aí, tira a multa dele lá, não vamos cobrar a multa dele não sei o que e tal. Então, isso acontece sim. A gente lida muito com isso, né, no dia a dia. No caso, quando acontece isso e a gente tem uma carteira grande de condomínios, né? E é normal o síndico morador, que realmente não é nem por maldade, é por falta de conhecimento, mas aí entra a parte da administradora, orientá-lo, falar, olha, isso vai sobrar para você, isso daí não vai ser legal, acaba... E eu, inclusive, eu acho que incentiva a inadimplência, porque imagina o seguinte, imagina que o morador, que a gente já tem esse problema dele não ter grandes consequências em curto prazo, né, em relação à inadimplência. Então, não é uma prioridade para mim, eu tenho meu cartão de crédito que os juros é maior, o meu veículo, né, que é maior, que eu tenho financiamento, então vou deixar o condomínio e daqui um ano eu pago. E aí, daqui um ano, eu peço a isenção. É justo isso também com os moradores? Aqueles que pagam em dia, não é justo isso. E aí ele vai lá e faz um parcelamento a longo prazo também. E isso também, na minha visão, e eu como administradora, eu sempre oriento o síndico a fazer uma assembleia e limitando até esse prazo de parcelamento. Porque eu acho que os juros já não é, né, alto. A gente já está falando que a maioria das convenções fala em 2%, não é? 1% de multa, pouquinho, e mais correção também. A maioria das convenções é meio padronizadas, né? Então, é pouco, comparando com um cartão de crédito. Então, eu vou lá e deixo. Então, eu acho importante também deliberar esse assunto em uma assembleia para limitar. Porque, criar regras. Não, porque tem síndico que vai e faz um parcelamento de 180 meses. Gente, 180 meses, eu já vi isso. Absurdo. É um absurdo. E incentiva realmente a inadimplência. Você concorda? É muito além disso, né? A inadimplência é diferente de você dever para um banco que tem lá não sei quanto em caixa e vai ganhar de outra forma aqui, juros ali e tal. Quando você deve condomínio, você tá colocando a tua conta no bolso de outro. É isso mesmo. Né? A gente teve, a Amanda até participou, a gente fez um acordo com um condomínio inadimplente e mandou lá o boleto com os honorários. Pô, a gente trabalhou para aquilo. E aí vem uma resposta dele do chat GPT. Olha, pelo STF, STJ, não sei o que e tal, você não pode me cobrar honorários assim, assim, assado, o condomínio que tem que pagar. Cara, mas quem é o condomínio? Entendeu? Parece que ele tá falando de uma empresa privada. Olha, a empresa XPTO vai ter que pagar essa conta aqui. Não, cara, você atrasou, você tá querendo dividir a conta do teu atraso com todos os seus vizinhos. Porque é isso que acontece quando você coloca a conta no condomínio. Sim, e ele esquece de ler a convenção do próprio condomínio, que tá escrito os honorários advocatícios nesse caso. Tá lá escrito. Até o percentual. Aí a gente foi, fez uma resposta para ele, explicou, falou, olha, essas regras da STJ, STF que você colocou se aplicam a caso XPTO que não é o seu.
Entendeu? Você tem que pagar. E ele não pagou. Aí, tá vendo? Até agora. Então vamos lá, cada um com seus direitos. Entendeu? Executa, tem que executar. Eu costumo ser, assim, bastante compreensivo na primeira vez que o morador fica inadimplente. Eu costumo fazer uma negociação bem amigável, ó, faça a tua proposta. E eu deixo o morador, na primeira vez que ele ficou inadimplente, fazer uma proposta e deixo ele parcelar, normalmente na quantidade de vezes que ele propôs, com o valor da parcela que ele disse que tem condições de pagar. Porque eu atesto que isso é uma ação de boa fé da parte dele. Agora, quando ele descumpre um acordo, onde ele mesmo propôs a condição que ele queria pagar, que ele podia pagar, não tem segunda conversa, vai direto para execução. É o caso desse cara, né? É o caso desse condomínio. Ele já tem um acordo judicial. Vai direto para execução. E aí, assim, quando vai para execução, o juiz olha aquilo e fala assim: poxa, você fez a proposta que você queria para pagar o que você disse que podia, você descumpriu, e agora você quer renegociar a dívida. O condomínio fez bem em executar. Eu vou determinar, faça assim agora. É isso. Acabou. E se não fizer... Né, a gente fala dessa parte de inadimplência, né? Acho que hoje no Brasil, inadimplência condominial é a dívida mais garantida que você tem. Sim. Né? Porque de um jeito ou de outro o imóvel vai pagar. É garantido. Né? Não tem esse de bem de família, disso, daquilo, não. E você sabe que você entrou num assunto importante, né? Que a inadimplência, de uma certa forma, você vai conseguir o retorno disso, né? Seja pelo patrimônio, seja por bloqueios, enfim, né? E aí a gente esbarra também na parte de garantidora, né? Que é uma tendência hoje que está acontecendo, mas que, como visão de administradora, eu recomendaria uma garantidora se, no caso, ela fosse superior a 25%, a 30%, porque a gente pega essa questão também, né? Porque no momento em que a gente está falando de garantidora, você tem que aprovar isso em assembleia, o percentual dos juros é diferenciado. E aí eu pergunto agora para você, nessa parte, né, de garantidora, tem a parte dos juros, né, que é ali estabelecida na convenção. No momento em que se aprova uma garantidora, ele sai dessa formatação e aí a gente começa a cobrar em 10 dias, que é o que a maioria das garantidoras praticam, né? Elas cobram 10% já no 10º dia de atraso. O que você pensa sobre isso? É que, na verdade, Amanda, aí a gente entra na questão da soberania da Assembleia. Para colocar uma garantidora, o que você aprova na Assembleia? Né? Basicamente, em outras palavras, você aprova um crédito que o condomínio está tomando. Porque é isso que acontece. Né? Você tira esse débito do condomínio, joga para a garantidora, só que ela fala, olha, eu compro essa inadimplência tua nessas condições. E é isso que você aprova em assembleia. Né? Então o condomínio aceita fazer aquela transferência naquelas condições. Mas aí... E aí quem deve... A gente tá falando sobre uma convenção, né? Quando a gente fala... Você pensa nisso também? Quórum qualificado. Exatamente. Eu penso o seguinte, que é uma vulnerabilidade ali nessa aprovação. Você pensa assim também? Ou não? Eu penso que é discutível. Tá? Por quê? Porque eu não tô alterando a regra da convenção. Você imagina o seguinte, você é síndico, você é administradora, tá? O que a convenção fala com relação ao condomínio pegar crédito no banco? Na verdade é omisso, né? A maioria das convenções, Não, ele nem fala sobre essa questão. Rafael tocou né? num ponto importante. A gente realmente não está alterando a regra. Se tiver que alterar uma regra, aí sim, quórum qualificado. Lá não estou alterando, porque lá na convenção ela fala que o síndico ele tem que fazer uma boa gestão, pagar todas as contas, né? E aí tem as regrinhas de como é que você faz a boa gestão, de como é que você paga as contas, como é que você rateia as despesas, né? Se é por fração ideal, se não é. E a questão da inadimplência, tem lá a questão dos juros estabelecidos, da multa, mas nada impede o síndico de contratar uma empresa para fazer essa gestão, como contrata uma administradora, como contrata um escritório jurídico e assim por diante. Então, o que eu vejo e aí entrando nesse ponto que você falou que é muito importante, das obrigações do síndico, principalmente fazer uma boa gestão, isso eu acho que é um ponto muito sensível, porque assim, quando você contrata uma garantidora, você abre mão de uma parte do teu crédito, uma parte considerável do teu crédito, né, que Sim. pode impactar lá na frente. E se você tem um caixa saudável, o que justifica muito síndico contratar garantidora? Né? Será que isso não entraria na questão da qualidade da gestão?
né? Eu acho que esse é o ponto. Não justifica. Né? Não justifica. Não justifica. Né? Então, assim, a gente vê condomínios extremamente endividados e que talvez a única alternativa ou a alternativa mais barata seja uma garantidora, né? Mas você tem hoje condomínios extremamente saudáveis que contratam garantidoras, né? Além de contratar, compra o crédito também, né? O passivo da inadimplência, né? E a maioria delas cobram em torno, né, de 30%, 40%, 45%, né? Esse a menos, né, que não vai pro caixa, né? E aí o morador, muitas vezes, ele pensa no dinheiro no caixa e esquece o que ele poderia ter. Tudo bem, né, que a gente tá falando de um processo judicial, ele demora um pouco mais, né, do que um dinheiro ali na hora. Mas vale a pena você perder esse 40% desse valor? E outra, né, Amanda, assim, despesa você vai ter todo ano, né? O processo judicial demora 2, 3, 4 anos, tudo bem, mas daqui 2, 3, 4 anos você vai ter as mesmas despesas, até mais, né? Porque tem um desgaste do tempo ali dentro da tua estrutura condominial, né? Então eu acho que eu não vejo essa grande questão aí, esse grande problema com relação à convenção, mas eu vejo muito mais com relação a obrigações do síndico mesmo dentro dessa contratação. Eu acho que, assim, existem alguns indicadores que podem ajudar, né? Tem alguns indicadores econômicos que falam sobre boas gestões, sobre boas práticas, né? Da administração moderna, né? E o condomínio não deixa de ser uma empresa, então o síndico tem que se balizar nisso, né? Então, assim, até 5% de inadimplência significa que a tua gestão tá boa. Entre 5% e 10% de inadimplência, alerta amarelo. Passou de 10% de inadimplência, aí você já está num alerta vermelho porque já está impactando a operação do seu condomínio. Você já está, com certeza, gastando mais do que está recebendo no mês a mês. Então, se você tem uma inadimplência abaixo de 10, não faz sentido você buscar uma garantidora. Você consegue lidar com isso. Tem ferramentas para você atuar dessa maneira. Tem escritórios de advocacias competentes que fazem esse trabalho, né, ativamente, né? E também reativamente, para garantir que a sua inadimplência fique em patamares aceitáveis. E tem administradoras que também trabalham, né, proativamente e também reativamente para auxiliar você nesse trabalho. Então você tem outras ferramentas que você pode usar primeiro, antes de ir para uma garantidora e perder grande parte do crédito que você vai receber com a recuperação daquele inadimplente. Agora, passou de 10%, você não está fazendo absolutamente nada, aí... Frente à inadimplência, o Dr. Rafael fez uma proposta para um síndico, né, que realmente queria fazer essa mudança, né? Vamos colocar uma garantidora? E aí ele chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu trabalhar, né? Deixa o escritório fazer um plantão de atendimento que super funcionou. Eu achava que, quando o síndico veio falar sobre essa proposta, vamos fazer um plantão de cobrança e tal. Isso daí não vai, porque você vai acabar, né, expondo o morador, enfim. E eu falei, nunca funciona. Mas ele fez uma online. Uma online que foi sensacional, né? Aquele condomínio especificamente, mas muitos são assim, né? Plantão de acordo, tal dia, tal hora no salão de festa. Você quer descobrir quem tá inadimplente? Dá uma passada lá, tal dia, tal hora no salão de festa, você vai lá, fulano. Você iria? Então... Eu acho que a maioria não quer se expor, né? Não quer se expor. E aí o que a gente fez? A gente abriu lá uma sala, mandou um link para todo mundo, só que as pessoas ficavam na sala de espera e só entrava quem a gente admitia uma por vez, fazia o acordo, a pessoa ia embora. Ninguém via ninguém, né? Parou de se falar em garantidor. Já ouviu falar, né? Faz isso também? Sim. Nos seus? Eu acho super produtivo. Esse é o trabalho do escritório jurídico ou da administradora. É mais uma ferramenta, né, dentro das possibilidades. Nisso, né? Antes de ir para a garantidora. A garantidora é o último recurso, na minha opinião. É o último recurso. Antes da gente mudar, e um tema ficou para trás e você falando agora me chamou a atenção. Qual é, para vocês, a importância da gente considerar a inadimplência na previsão? E quanto vocês indicam considerar? Aí tem que olhar o histórico do condomínio. Eu acho que é importante, sim, mas tem que observar o histórico do condomínio. Então, assim, quando você tem um condomínio que você acabou de assumir a gestão e o histórico depõe contra a gestão, é ruim você fazer essa previsão. Agora, quando você já está administrando o condomínio há um ano, que você já conhece o histórico, ou pelo menos há 6 meses, que você já sabe qual é o déficit, né? Qual é a quantidade de unidades que não estão pagando em dia, que pagam com 30 dias de atraso, por exemplo, ou que pagam com 60 dias de atraso. Quando você já tem essa informação, aí fica seguro de você colocar isso na previsão orçamentária para não impactar a operação do condomínio.
O síndico deve sim levar isso em consideração, é importante para que a operação funcione da melhor maneira possível. Você não precisa ir lá na frente chamar uma Assembleia Geral Extraordinária para refazer a previsão orçamentária que não deu certo. Ou ratear o déficit orçamentário. Ou ratear o déficit. Então, assim, é importante. Eu penso o seguinte, que muitas administradoras, né, e síndicos acabam não contemplando a inadimplência na previsão orçamentária. Para mim é um erro, né? Nem falo em percentual, porque isso vai muito do histórico de cada condomínio, mas é fundamental que tenha assim, um percentual que seja mínimo, mas tem que contemplar, porque hoje em dia não existe condomínio que não exista inadimplência, né? Por mínimo que seja, vai acontecer. Então, você tem que contemplar. Isso é fundamental para as despesas serem, né, pagas em dia, para a gente ter um caixa saudável, é importantíssimo. Evitar a Assembleia Extraordinária lá no meio do ano, do meio pro final, falar, gente, ó, a gente tá com um rombo desse tamanho aqui, eu preciso dividir com vocês agora. E aí a pessoa vai falar aí de quem foi o erro, né? Que é uma questão, não adianta, o erro vai sempre ser do síndico. Eu tô vivendo uma experiência assim, desagradável pro morador, né? O morador pagou um boleto do condomínio, só que era um boleto de um golpe. Alguém pegou o boleto do condomínio, copiou todos os dados da administradora, tinha até a informação lá escrita no boleto, olha, antes de você fazer a transferência, confira o nome do favorecido, que tem que ser o seu condomínio, não pode ser diferente. E o cara me faz a transferência para uma pessoa física, seja lá quem é. Aí tá lá o nome da pessoa, CPF da pessoa. Ele me printou o recibo e nem percebeu que ele fez isso. Passou 3 meses que a gente cutucou ele, mas eu paguei, olha aqui o recibo. Eu falei, não, você não pagou. Olha para quem você mandou o dinheiro. Esse não é o condomínio. Ah, mas veio o e-mail do condomínio. Desculpa, o condomínio não manda e-mail para você fazer depósito em conta que não seja do condomínio. Foi um golpe que você sofreu. Você tem que ir na polícia, você tem que fazer boletim de ocorrência, você tem que, né? Olha, você tem um recibo que mostra que esse dinheiro está na conta desse sujeito com esse CPF, a polícia tem que ir atrás para fazer busca e apreensão, para poder devolver para você. Vai lá fazer o boletim de ocorrência. Ah, não quero fazer o boletim de ocorrência, eu quero que você me explique como é que eu recebi esse e-mail. Esse e-mail veio de vocês. O senhor, não veio da gente. Por favor, vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência. Tem que lidar com o imponderável ainda, né? O que você não tá nem esperando que vai acontecer. Por isso que condomínio é gostoso, né? Cada dia é um dia, cada dia é uma novidade, nunca é igual. Tem que gostar de desafio, viu, amor? Então. Tem que gostar de resolver problema. É isso. Falando em problema, mudando um pouco de assunto agora, a gente teve aí recentemente não, né? Mas nos últimos tempos, muitas mudanças e muito avanço com relação à parte de reforma, né? Inclusive a questão da NBR e tal. Como é que vocês enxergam essa questão de reforma, essa obrigação, né, de apresentação, de toda a documentação da obra? Qual que é a importância, na visão de vocês, dessas regras para os condomínios? Nossa, minha visão é que isso daí é muito importante. O síndico não pode ser omisso e nem negligente com relação a isso. De novo, não pode trabalhar sozinho. Tem que ter ao lado dele uma pessoa com conhecimento e as habilidades necessárias para poder determinar se aquela obra vai causar algum tipo de dano à edificação. Tem que saber ler o documento, né, do projeto da obra e de reforma pretendida por aquela unidade. Se ele não souber, não é demérito nenhum do síndico contratar um engenheiro de confiança para que ele possa avaliar aquela documentação técnica e saber se aquilo está dentro do que o condomínio pode receber ou não. O que você não pode fazer é receber um monte de documento, achar que tudo aquilo está certo. E eu recentemente tive que embargar 2 obras, que o morador colocou lá na anotação de responsabilidade técnica o que ele ia fazer, e eu li, né? O engenheiro avaliou junto comigo, né? Não li sozinho, falou, isso não vai causar dano nenhum problema, pode fazer. Só que depois você tem que fiscalizar. Isso, esse é o ponto que eu ia trazer. Aí a sorte é que nesse condomínio que eu administro, o zelador faz esse trabalho de fiscal. Aí semanalmente ele vai nas unidades, vendo o que as unidades estão fazendo, com base na documentação que ele também recebeu cópia.
Ele falou, Felipe, o cara rasgou a parede inteira aqui, não tô vendo onde tá escrito que ele ia rasgar a parede. E no hall daquele condomínio tá escrito lá, na saída do elevador, que as paredes são estruturais, que você não pode fazer um furinho sequer na parede, não pode fazer nada. Aí eu falei pra ele, pode embargar, pode mandar todo mundo pra casa, numa boa, conversa com eles, que eles não têm culpa, né? Eu vou entrar em contato com o proprietário, vou entrar em contato com o engenheiro do condomínio, vou entrar em contato com o advogado do condomínio. Tive que falar para ele, olha, agora você vai receber uma notificação do condomínio, você vai ser obrigado a fazer uma reparação estrutural na parede que você não poderia rasgar, para depois que tiver tudo ok, você voltar com a obra que você pretendia fazer, né? Que estava fazendo e não fez, na verdade, né? Ele desrespeitou uma anotação de responsabilidade técnica. E aí o dono do apartamento falou, não, mas isso não foi um erro meu, foi um erro do pedreiro que estava lá. Eu falei, meu amigo, não tem essa. A obra é sua, é a sua casa, meu. E sua casa vai derrubar o edifício inteiro se eu não fizesse nada. Então é importante você ter esse cuidado e dá trabalho ter esse cuidado. Tão importante quanto essa análise prévia é a fiscalização, né? Porque é muito fácil o cara te entregar lá um documento bonitinho lá, planta, eu vou fazer isso aqui, RT e tal, tá tudo certo, chegar lá e fazer tudo completamente diferente. A gente teve caso no escritório que... Eu lembro que era uma documentação, assim, uma obra muito simples. Os caras quebraram a cozinha inteira e depois foram ligar. Acho que entrou água no encanamento de gás. E aí ficou uma aprumada inteira sem gás. Assim, uma semana. Né? E hoje em dia, sem gás, no apartamento, a gente não toma banho. Né? Banho gelado, né? Além de não cozinhar, né? É quando você recebe, né, a notícia do síndico perguntando para o administrador o que fazer quando a tubulação explode no cidadão, né, que foi lá, fez a obra sem ART, descumpriu todos os requisitos, né, que deveria ter, né, projeto, ART e tudo mais, acompanhamento, que é fundamental. Aconteceu, e não só uma vez. Diversas vezes a gente se depara com esse tipo de situação. O famoso jeitinho, né? É o famoso jeitinho. Eu tive um caso assim, que foi um prejuízo grande pro dono desse apartamento. Ele estava se me falha a memória, num cruzeiro na Itália. Aí ele contratou uma empresa para fazer uma reforma no apartamento dele. E a reforma era só trocar o piso da sacada e impermeabilizar. Era só isso. Um projeto aparentemente simples. Eu não sei por que o pedreiro que estava dentro do apartamento dele resolveu furar embaixo da pia da cozinha e atravessou a parede. Só que eram apartamentos chamados penthouses, com piscinas, né, particulares. Cada unidade de ponta tinha uma piscina. E a parede que dividia a cozinha dava para a piscina do vizinho. E você tinha 3 blocos de concreto. Ele furou os 3. Não sei porquê, ele não estava satisfeito em atravessar o primeiro, nem o segundo. Ele foi atravessar o terceiro. Eu não sei o que estava na cabeça desse pedreiro. Resumo da história. A piscina inteira do cara esvaziou para dentro do apartamento. O apartamento de baixo, o teto da sala colapsou. São 6 apartamentos alagados e 2 pavimentos de halls com o teto danificado. Assim, o prejuízo é grande. É grande. Aí eu liguei lá pro cara da Itália, expliquei, tô embargando sua obra por conta disso. Tá aqui as fotos, tá aqui os vídeos, não sei. Não tinha na tua documentação que você ia fazer esse furo embaixo da pia da cozinha, não sei por que isso foi feito. Estragou o Natal de muita gente, isso foi no dia 24 de dezembro. Aí que a gente fala, né, sobre contratar uma empresa, né, empresa séria, com documentação que sim, respeite aquilo que é no papel. Administradora, que desempenha a sua função, né, que tem um jurídico que esteja ali, né, acompanhando o dia a dia também, né, que isso é fundamental. O síndico também tem, eu acho o seguinte, primeira coisa que o morador deve ter perguntado, vou acionar o seguro do condomínio, não perguntou isso? Pois é. E aí você tem que explicar pra ele, danos causados por moradores, o seguro do condomínio não cobre. Não, e assim, né, chega até a ser muito simplista você imaginar isso, né, que eu vou fazer uma obra aqui, imagina o custo de um seguro para cobrir obra de, sei lá, quantos condôminos ali ao mesmo tempo, é até inviável. Mas você sabe que muitos erros, muitos síndicos cometem esse erro, né? Ao contratar uma empresa para fazer uma obra na área comum e não contrata seguro, não é? Então, é que existem vários tipos de obras, né? Aí você tem que tomar muito cuidado com isso. E eu, assim, gosto de restauração de fachada. Restauração de fachada, você tem que fazer pelo menos meia dúzia de orçamentos com empresas de top, empresas médias, né?
E até as mais baratas também. Todas com pesquisa que você tem que fazer junto com a sua administradora e com o seu jurídico para avaliar como é que elas estão no Serasa, como é que elas estão na Justiça, para ver os riscos que elas podem trazer para você e com as referências que ela possui. E levar para os moradores, você tem a empresa A, a empresa B e a empresa C, nível A, nível B e nível C. Qual que cabe no orçamento do condomínio? Mas todas atendendo todas as normas, todas tendo seguro, todas tendo o nome limpo, né? Porque tem obras que você realmente precisa do especialista e tem obras que você não precisa do especialista. Eu vou fazer um bicicletário para guardar 30 bicicletas. Você não precisa contratar a empresa que vai custar uma fortuna. Você pode contratar um serralheiro de bairro para fazer uma estrutura mais simples, modesta, que vai atender, né, o projeto e a necessidade do condomínio. Agora eu preciso fazer uma obra para trocar aquelas borrachinhas de sustentação das colunas do condomínio, né? Você tem que fazer isso a cada 10 anos, né, em média. São os amortecimentos, né, da movimentação do prédio. Não dá para chamar o cara do bairro. Você tem que ir lá na Vanzolini, né? Qual a empresa de engenharia de referência que cuida de sustentação estrutural de edifício? Ele vai te mandar uma lista e é elas que você tem que chamar. E não são baratas. E aí você não pode economizar. Porque aí você está colocando o edifício inteiro em risco. Essa questão de liberação, acompanhamento de obra, acho que até por uma questão cultural, né? Isso não era feito muito antigamente, né? A obra lá, e dava ruim igual hoje, talvez até um pouco mais. Hoje as estruturas, elas estão mais vulneráveis, eu diria assim, né? Hoje em dia você não tem um prédio, por exemplo, só de parede estrutural, dificilmente você vai ter, né, um prédio todo estrutural ali, né? Você tem os pontos certos ali onde você pode. Hoje é mais drywall, né? Mais drywall. Parede oca. Então hoje... Aí tem muito problema de, eu tô ouvindo o vizinho espirrar, tô ouvindo ele dando descarga. Quando é espirra e descarga, ainda vai, né? O problema é o restante, né? Mas tem o resto também, né? Tem muito, né, gente? Esse é o pior. Mas é de suma importância e acho que tanto a NBR, foi se chamando a atenção. Isso faz parte, Felipe, eu não sei se você concorda comigo ou não, mas a gestão condominial como um todo, ela vem se profissionalizando, né? Você tem a questão das normas, você tem normas cada vez mais específicas e mais certas para determinados pontos, né? Legislação. E síndicos também. Mais do que o título, sou síndico profissional, porque eu vivo disso, hoje você tem cada vez mais pessoas efetivamente qualificadas e capacitadas para exercer essa função, né? Porque antigamente ou era o morador, o vizinho, que todo mundo gosta ali, vamos eleger o cara síndico, ou você tinha um cara que, me aposentei, não tô fazendo nada mais da vida aqui, deixa eu caçar uns problemas aqui, resolver o problema dos outros aqui. Mas hoje o mercado, ele tá se profissionalizando, né? A gente ainda não tem efetivamente uma regra, uma legislação sobre a profissão, mas acho que é uma questão de tempo. Talvez você possa falar até melhor do que a gente sobre isso. Mas você vê cada vez mais profissionais efetivamente capacitados para exercer essa função, né? Sim. Falando um pouco da profissão, existe, digamos assim, muito debate a respeito. Como é um cargo eletivo, é um cargo que você convence a maioria dos moradores a escolherem você como administrador, ou gestor, ou síndico do seu condomínio, assim como o prefeito, assim como o governador, assim como o presidente. Então, assim, não sei se esse tipo de profissão será regulamentada por ser um cargo eletivo, assim como você tem aí na política, né? Cargos eletivos não se regulamenta. É isso que é o consenso que a gente vê. Por isso que está em debate aí há anos e anos e anos e não avança. Porque no momento que você regulamenta uma profissão eletiva, como é que fica as outras? Como é que fica vereador? Como é que fica deputado, né? Como é que fica senador? De política. Pois é. Como é que fica o resto das profissões de cargos eletivos, né? Porque hoje em dia a política do nosso país, tem muita gente que vive disso, né? Famílias inteiras, né? Sim. Você vê ali o pai, o filho, o neto, né? Gerações políticas da mesma família ali. Então, não sei se a profissão será regulamentada, mas assim, o que eu vejo
No meu caso e no caso de outros síndicos aqui de São Paulo, você se filia, né, ao Conselho Regional de Administração, porque existe uma normativa, né, no Conselho Federal de Administração. Síndico profissional, ele tem que ser regulamentado, ele tem que ser formado em administração de empresa ou em alguma área correlata que possa administrar, possa permitir que você administre uma empresa. Assim como o advogado, né, que pode ser delegado, que pode ser juiz, o administrador não pode ser juiz, não pode ser delegado, porque não estudou para isso. Então, você tem que ter uma pessoa com conhecimento adequado para assumir uma função de responsabilidade, que é a gestão de um condomínio, que é uma empresa. Sim. Uma empresa, né, onde os sócios são pessoas com seus apartamentos, suas famílias. E que você tem que trazer segurança, conforto, né, bem-estar para todo mundo que está ali. É um erro você colocar uma pessoa por afinidade e não olhar para o background dessa pessoa, não olhar para o histórico dela, não olhar para a qualificação dela, não olhar para a experiência dela. Porque você pode colocar a pessoa mais bem intencionada do mundo, vai errar muito mais do que aquele mais bem qualificado. Sim. Não quer dizer que o profissional não erre, mas ele erra menos. E quando acontece um problema, pela experiência que ele tem, pela qualificação que ele tem, ele resolve muito mais rápido e com muito menos alarde. O que a gente vê muito ainda hoje, né, de síndicos talvez não tão bem preparados, e eu acho que são os piores problemas, são aqueles problemas que acontecem que o síndico olha e fala assim, nossa, mas eu nem sabia disso. É o que mais tem. Mas você sabe que hoje, aqueles condomínios que tem essa ausência de gestão, a administradora, né, a Omni, por exemplo, ela recomenda sempre que faça uma descrição do cargo, que é necessário para aquele concorrente participar ali, aquele candidato, né, participar. Então, ele tem que ter exemplo, tá? Apresentar 3 mandatos, entendeu? Precisa ter formação especializada. Então, por exemplo, ele pode comprovar através de cursos, a formação mesmo dele, né, escolar. Recentemente, eu fiz um edital agora, né, de um condomínio que obrigatoriamente tinha que ter curso superior. Porque aquele condomínio, você foi concorrente lá até, né? Você concorreu a um condomínio que realmente tinha, lembra? Sim, nossa. Que o pessoal... Você já tinha visto isso antes ou não? Curso superior, não, primeira vez. Porque realmente o condomínio, ele sentiu essa necessidade, porque realmente colocaram alguns moradores, alguns candidatos lá que não foi legal pro condomínio, né? Então, talvez, assim, não seja garantia de excelência também no serviço dele, que ele vai oferecer. Mas, pelo menos, você minimiza o impacto, né, de uma má gestão, né? Exatamente, falou tudo. Minimizar o risco, né? Diminuir o risco de se decepcionar lá na frente pela escolha que você fez. Acho que essa questão de síndico, você pontuou muito bem de ser um cargo eletivo, diferentemente da política, que você tem bastante tempo ali para conhecer ou não o candidato que você vai optar. Eleição de síndico, muitas vezes você conheceu o cara na assembleia, né? Chega lá 5, 6 candidatos, o cara tem um vídeo de 5 minutos lá e você olha e, pô, gostei mais desse cara aqui, aí vai lá e volta no cara. É o erro, né? É o erro, né? É o erro. Eu vejo isso, as redes sociais, na verdade, né? O WhatsApp, principalmente no caso de condomínios, os grupos de WhatsApp, eles fazem um pré-julgamento de todo mundo e você já tem a turminha aqui, eu prefiro mais esse e esse aqui eu não gosto. E aí as pessoas que... Você tem na verdade, a grande parcela de todos os moradores do condomínio não se envolvem nessa discussão. E por não se envolver, acaba indo com aquilo que está sendo mais falado. Estão falando mais mal dele, então realmente ele não presta. Mas não fazem a investigação que deveria ser feita. Estão falando bem dele, então é nesse que eu vou. E depois lá na frente tem uma grande surpresa, né? Ou positiva ou negativa. Mas o correto seria que todo mundo fizesse a sua própria avaliação e não se deixasse influenciar, como acontece hoje, até mesmo na política, né? Você vê um monte de fake news aí, gente falando mal, gente falando bem, né? Aqueles vídeos curtinhos nas redes sociais, né? De candidato A, candidato B, né? Um falando bem por causa do partido, outro falando bem mal por causa do outro partido. É uma guerra que não tem fim. E é sempre no momento eleitoral que isso ocorre. Passou a eleição, todo mundo se dá as mãos, todo mundo é amigo, e você só vai descobrir que o negócio não deu certo 2, 3 anos depois. É isso. E aí começa de novo a guerra, porque chegou um outro período eleitoral.
Infelizmente, eles pegaram essa máxima da política e levaram para dentro do condomínio, o que é um erro, porque o condomínio ele é muito mais alinhado com uma gestão empresarial do que com uma gestão política. Então, você tem que trazer as boas práticas da gestão empresarial para dentro do condomínio. Vai ter a eleição do síndico? Um mês antes, cria lá um edital. Eu fiz um edital recente agora, que divulguei ontem, inclusive. Todos os candidatos deverão apresentar a sua candidatura até sexta-feira da próxima semana. A partir de segunda-feira, o conselho vai começar a chamar todo mundo para entrevistar, o conselho atual. E o conselho, em assembleia, vai dar a avaliação dele. Olha, eu entrevistei o candidato A, o candidato B, o candidato C. E na nossa avaliação, prós e contras de cada um, e nós recomendamos esse. Tabelinha simples, né? Pontos positivos e negativos, para não expor ninguém, é só do ponto de vista profissional mesmo. E os moradores decidem em assembleia o que eles acham que é relevante para o condomínio deles. É o mais justo, mais transparente, mais democrático. Em vez de sair o edital, todo mundo vai conhecer os candidatos só no dia da assembleia. É o que a maioria dos condomínios fazem. É isso. Que é um erro, né? Alguns permitem uns videozinhos. Pode mandar um vídeo aqui de 2 minutos ali, explicando quem você é, quem você é. Você resumiu bem. É um cargo político que demanda uma gestão empresarial. Sim. Né? No fim do dia é isso. Vamos para mais um tema aqui, quase nada espinhoso. A gente tem hoje um crescimento, não diria um crescimento, mas a gente tem uma mudança de comportamento dos condomínios com relação aos pets. Eu até comentei com vocês aqui antes da gente começar, a gente participou de uns debates, de umas discussões de moradores que eu não sei se vai chegar a ser uma maioria ou não, mas era um número expressivo, pleiteando ali a liberação de pets, inclusive nas áreas comuns, salão de festa, tudo mais. A gente sabe que tem essa mudança comportamental, a gente sabe que cada vez mais as pessoas têm esse apego e tudo mais, mas a gente sabe também que tem uma série de implicações, né? Como é que vocês veem isso? Como é que funciona nos condomínios de vocês todas essas questões? Quer falar primeiro, mano? É um item polêmico, né? Porque a gente tem uma situação do cão que ele serve como um apoio a algum morador que tenha, né, essa sensibilidade e tal, e eu acho ok nesse caso, mas eu não acho legal, por exemplo, você colocar aquele permitir, né, o cachorro em todas as áreas. Eu acho que tem que criar espaços pets específicos para os animais, né? Até porque a gente tem que pensar também no bem-estar de todos, e o bem-estar também envolve a questão daquele morador que por acaso ele não pode não gostar, né? Não é verdade? Claro, a maioria gosta, mas a gente tem esse outro problema. E eu não sei você, mas a gente tem muitas reclamações em relação à conduta, né, desses animais. Fez xixi no lugar errado, né? E aí o morador não tem aquele cuidado também de limpar e tudo mais. E eu penso o seguinte, que é uma questão de gestão, que você precisa conhecer o público, né, o morador, o coletivo ali, entender o espaço físico que você tem ali para poder estruturar melhor aí essa ideia. Mas eu sou a favor de criar um espaço pet em todas as áreas, porque isso você não precisa de um espaço muito grande. E na maioria dos casos dá pra gente resolver amigavelmente ali, entendeu? Eu vejo assim que é tendência, você sai aí nos shoppings, parques, etc. Cada vez mais você vê o espaço privado e público acolhendo os pets, que é uma extensão da família, né? Só que o condomínio, ele tem dois pilares. Você tem um pilar da gestão, que está na convenção do condomínio, dizendo, olha, é assim que se administra esse condomínio, porque esse condomínio possui isso. Então você tem a convenção dizendo, olha, esse condomínio tem o espaço A, o espaço B, o espaço C, e é assim que se administra esse condomínio com esses espaços. E você tem o outro pilar, que é o documento das regras de convivência, que é lá que você determina como se usa cada espaço do condomínio. Então você tem condomínios com espaço pet e você tem condomínios que não tem espaço pet. E você tem as regras de todas as outras áreas, salão de festa, churrasqueira, etc. Se a maioria decidir que todas as áreas são abertas a pet, aquele condomínio tem uma norma de convivência ok para pet em qualquer área, não vejo problema, porque é o condomínio que decide as regras de uso de seus espaços. E os condomínios são feitos de moradores, na sua maioria aprova essa mudança ou não. Se a maioria falar que não, que é só aquele espaço pet, só aquele cantinho que foi criado para aquela finalidade, todos os demais, concordando ou não, vão ter que respeitar.
vale o que está no regulamento interno do condomínio. E aí, assim, a importância do síndico ouvir o conselho, que o conselho é eleito pelos moradores, para que ele represente os moradores, né? Então, assim, se está chegando ao ouvido dos conselheiros que querem mudança nesse sentido, e o conselho traz isso para o síndico, e o síndico chama uma assembleia para ratificar o regulamento e coloca isso em votação e é aprovado, se faz cumprir. Se coloca em votação e não é aprovado, também tem que se fazer cumprir, porque não foi aprovado. O importante é ouvir os moradores, chamar uma assembleia, votar o tema e respeitar a decisão da maioria. Manter a ordem, né? Exatamente. Eu acho que esse caminho que você trouxe realmente, né? As mudanças, elas vão acontecendo não só com relação a pet, com relação a uma série de outras questões que a gente tem Sim. no dia a dia do condomínio, né? Mas ter essa sensibilidade de fazer com que essas reivindicações, eu diria assim, né? Às vezes não são nem queixas, ou são queixas, mas que elas cheguem ao conselho, que o conselho traga para o síndico e leve para votação. Às vezes vai ser aprovado, às vezes não vai, às vezes é uma minoria, né, que está se sentindo ali incomodada com alguma questão, mas às vezes pode ser aprovado ou não. Um outro ponto que a gente tem muito debatido e muito importante, a gente até conversou aqui um pouquinho antes, é a questão dos aluguéis, né, por temporada ou não, Airbnb, aquela coisa toda. A gente sabe que hoje está meio travada ali a discussão, mas é algo recorrente. Eu acho que principalmente, né, envolve uma questão de segurança, envolve questão de bem-estar mesmo, né, saber quem tá ali, quem não tá. A gente tem um condomínio que a gente trabalha, aconteceu sexta-feira agora. Um morador foi no mercadinho e deixou a porta aberta, e quando ele voltou, a TV dele tinha sumido. E aí puxaram a câmera lá de segurança e viu que era o pessoal de um Airbnb, só que o cara pegou, colocou a TV e foi embora. Quando o cara voltou já não tinha mais ninguém lá, nem no apartamento, enfim, a TV do cara já tinha ido embora. Eu vejo que é muito assim, tem muito prédio que tem estrutura, principalmente os prédios mais modernos, né? Tem prédios mais modernos que são feitos para isso. Sim. Ou parcialmente feitos para isso, né? E prédios mais antigos que não têm essa estrutura, mas que boa parte das unidades ali estão voltadas para isso também, então acaba sendo importante para os moradores, né, essa possibilidade de ganhar dinheiro com o Airbnb. Na opinião de vocês, vamos lá, o condomínio aprovou a questão do Airbnb. O que é importante para fins de segurança? Quais as alternativas que o condomínio tem para minimamente manter a segurança dos demais moradores? Antes de chegar de dar essa resposta, tem que contextualizar um pouco, né? Você tem hoje no mercado o condomínio moderno que você citou, ele já é preparado, ele já conta com 2 portarias, ele já é segmentado para o público residencial, para o público não residencial, né? E aí fica tudo muito mais fácil. Na parte não residencial... Só te cortando, fica tudo mais fácil, mas a gente tem hoje cliente do escritório, tá? Condomínio que o cara compra no residencial e quer fazer o Airbnb. Condomínio que o cara compra nesse outro lado, que é voltado para Airbnb, mas quer usar a área de lazer do residencial. Então, desculpa te cortar, mas é muito comum. Não, tudo bem, mas vou falar pelos que eu administro, tá? Assim, eu tenho os 2 mundos. Eu administro condomínio que tem a parte não residencial e residencial, que é tudo segmentado, tudo separadinho, funciona maravilhosamente bem, não tenho conflitos. Quem tá no não residencial comprou como investidor, né? Faz o uso com Airbnb, não tem problema nenhum. E quem comprou o residencial não vai fazer uso como Airbnb. Eu não deixo entrar se não apresentar um contrato de locação ou uma escritura atualizada dizendo que você é o novo proprietário, ou até mesmo um contrato de compra e venda. Não apresentou nenhum desses 3 documentos, não entra. Quem é você? Eu sou... Mostra lá o print do WhatsApp. Não, desculpa, meu amigo. Aqui é assim, a regra é contrato de locação, que você é um novo inquilino, ou prova que você é um novo proprietário. Não conseguiu provar, você não entra. Pode chamar a polícia, pode fazer o escarcel, o que for, não entra. Apresentou o contrato de locação, não importa se a locação é de 90 dias, eu tenho que deixar entrar. Eu não posso impedir ele de entrar.
Não importa se por trás ele fez uma maquiagem, eu vou fazer um contrato de locação, tá tudo lá feito em plataformas A, B, C, não sei qual, mas apresentou um contrato de locação, o proprietário cedeu lá o imóvel dele por X tempo para uma pessoa X, tudo assinado com testemunho, etc. Eu tenho que deixar entrar, não posso impedir. Mas eu tenho esse cuidado. E todos os zeladores que estão sob minha gestão têm esse cuidado também. No residencial, só entra se apresentar a documentação. Não apresentou, não entra. E mais, tem que fazer agendamento de mudança. Fundamental, né? Chegou na sexta-feira, 6 da tarde, apresentou o documento, quer entrar no dia, se vira, não entra. Tem horário, tem regra, a mudança tem que ser feita com antecedência, para não encavalar com outra mudança. Não é assim. Eu comprei o imóvel, vou entrar quando quero, do jeito que eu quero. O problema é que hoje, né, a gente tá esbarrando num problema em que o morador quer fazer uma locação temporária, né? Então, por exemplo, 2 dias, 3 dias, né? Eu acho que a confusão começa nesse perfil. Não pode. É o famoso chamado desvio de finalidade. A unidade residencial, o condomínio foi constituído com a finalidade 100% residencial, que é você não gerar renda com o seu imóvel, porque o seu imóvel tem o objetivo de moradia e não de comércio. Você não pode permitir que isso ocorra. Então, eu costumo seguir a regra máxima aí do inquilinato. Menos de 90 dias, não entra. Porque aí você está desrespeitando uma regra básica, você está transformando o seu imóvel, que deveria ser uma moradia residencial, num comércio, e isso aqui é desvio de finalidade, que fere a convenção, que fere a lei do inquilinato, você não vai conseguir fazer isso aqui. Tem gente que tenta dar o jeitinho, né? Deixa o cara lá 60 dias, apresenta para mim um contrato de 90 e vida que segue. Aí não tem o que fazer, só não tem o que acabou fazendo. Não tem o que fazer. Mas pelo menos eu tô lá com o contrato certinho, tá tudo dentro da lei, né? Para o administrador. Facial também, né? Que hoje a maioria dos condomínios já tem essa facilidade. Eu tenho, por prerrogativa, tomar esse cuidado e passar esse cuidado para o zelador poder me ajudar nesse sentido. Porque eu não estou presente 24 horas no condomínio e a equipe de portaria e zeladoria que ficam atentas a isso. Apareceu um cara aqui querendo entrar no domingo, manda embora. Conversa com o zelador na segunda, faz o agendamento da mudança, tem que ter no mínimo 2 dias de antecedência. Mas o caminhão tá aqui. Manda embora, se insistir, chama a polícia. Simples assim. Eu separei aqui uns 20 temas, mas a gente conseguiu falar de 4 temas, 5 no máximo, né? Mas assim, muito produtivo. Eu acho que essa é a ideia aqui do nosso podcast, é trazer essa informação de qualidade para as pessoas. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Vocês foram, enfim, enriqueceram demais aqui o debate, trouxeram ideias muito bacanas, muito inovadoras, eu diria até em alguns casos, né? Eu acho que a gente tem tema aqui para um próximo. Se vocês aceitarem, já ficam desde já convidados. Não, com certeza. E essa questão aí do Airbnb tem mais coisa para falar ainda, tem muita coisa para falar, muito conteúdo. Não, eu acho que vamos dar um podcast só de Airbnb. Quando STF, STJ decidirem lá em cima, acho que aí teremos ainda mais debates a serem feitos, né? Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, prazer, acho que casa muito com a ideia aqui do nosso podcast. E daí abrir a palavra aí para vocês também encerrarem com a gente. Obrigada pelo convite, foi muito produtivo. Esse bate-papo é importante, né? Pra gente até trocar ideias mesmo, né? Serve mesmo pra gente ver a visão, né? Do jurídico, do síndico, da administradora. É importante a gente participar e eu aceito o desafio aí de participar de outros podcasts. Gente, queria agradecer a todos e aproveitar que tá para falar aqui diretamente com a sua audiência, né? A importância de você ter um escritório jurídico com conhecimento, a importância de você ter uma administradora séria, honesta, né? A importância de você ter um síndico profissional que também esteja muito bem preparado para atender às necessidades do seu condomínio. Você tendo um time de administradores, né, que cuidam da gestão do seu condomínio, muito bem embasados, né, digamos assim, com background, com experiência, com todos os tipos de evidências que comprovem que eles têm aptidão para a função, o seu condomínio vai estar muito bem assistido e você, com certeza, morador,
vai desfrutar de um condomínio mais tranquilo, com menos problemas e muito mais saudável em todos os aspectos. Busquem sempre profissionais qualificados, busquem esse conhecimento desse tipo de conteúdo para vocês aprenderem a lidar com as situações. Não fiquem em grupinhos ouvindo que as pessoas não se deixem influenciar facilmente, porque infelizmente hoje em dia a gente vê isso na política, né, e tá vendo também na gestão condominial. Isso acaba contaminando e fazendo com que vocês tomem uma decisão errada. E é muito importante você manter o patrimônio do seu condomínio em dia. E para isso você tem que ter opinião formada, e opinião formada você só consegue com conhecimento. Busquem conhecimentos como esse aqui, que o Rafael está trazendo para vocês, para que vocês tenham sempre boa informação de qualidade para sempre que precisar tomar a melhor decisão para o seu condomínio. Nossa, é isso. Falou tudo. Perfeito. Gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Mais um episódio aqui. De novo, agradeço muito vocês. E até a próxima. Obrigado, gente. Até. Obrigada, até.